O Estado é uma obra escrita por Frédéric Bastiat, um renomado economista e escritor francês do século XIX. Bastiat é conhecido por sua defesa do liberalismo econômico e suas críticas incisivas ao intervencionismo estatal. Publicado originalmente como um ensaio em 1848, O Estado é uma crítica perspicaz e bem-humorada do papel do governo na sociedade e da concepção popular de que o Estado é uma entidade capaz de fornecer soluções para todos os problemas sociais. Frédéric Bastiat começa definindo o Estado de forma irônica como a grande ficção através da qual todo mundo se esforça para viver às custas de todo mundo. Esta definição encapsula sua visão de que muitas pessoas veem o governo como uma fonte infinita de recursos, sem considerar que o Estado só pode distribuir o que ele primeiro toma de seus cidadãos. Ele critica a ideia de que o governo pode resolver os problemas de pobreza e desigualdade por meio de políticas assistencialistas. Ele argumenta que tais políticas apenas redistribuem a riqueza de maneira ineficiente e injusta, criando dependência e incentivando a irresponsabilidade. O autor discute como os cidadãos muitas vezes demandam que o Estado forneça bens e serviços que beneficiem a sociedade, sem perceber que os recursos necessários para isso devem ser retirados de outras áreas. Ele enfatiza a importância da responsabilidade individual e do mercado livre na promoção do bem-estar social. Aborda a questão dos impostos, mostrando como a carga tributária necessária para sustentar um Estado intervencionista é pesada e prejudica a economia. Bastiat acredita que a tributação excessiva desestimula o trabalho, a poupança e o investimento, essencialmente sufocando a prosperidade econômica. Bastiat é conhecido por seu estilo claro, direto e frequentemente sarcástico. Em O Estado, ele utiliza metáforas e analogias para ilustrar suas ideias de maneira acessível e envolvente. Sua abordagem crítica e bem-humorada faz do ensaio uma leitura ao mesmo tempo instrutiva e divertida. O impacto de Bastiat vai além do seu tempo. Suas ideias influenciaram pensadores liberais e economistas posteriores, incluindo Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. O Estado continua a ser uma leitura relevante para aqueles interessados em política, economia e a função do governo na sociedade moderna. Embora escrito no século XIX, o Estado de Bastiat ainda ressoa nos debates contemporâneos sobre o papel do governo. Questões como o assistencialismo estatal, a intervenção na economia e a tributação são temas atuais que encontram em Bastiat um crítico perspicaz e atemporal. Vamos então à leitura do texto integral do ensaio de Frédéric Bastiat, intitulado O Estado. O Estado. Eu gostaria que se criasse um prêmio, não de 500 francos, mas de 1 milhão, com coroas, cruz e fita, para quem der uma definição boa, simples e inteligível desta palavra. O Estado. Que imenso serviço prestaria à sociedade. O Estado. O que é? Onde está? O que faz? O que deveria fazer? Tudo o que sabemos é que ele é um personagem misterioso e certamente o mais solicitado, o mais atormentado, o mais ocupado, o mais aconselhado, o mais acusado, o mais invocado e o mais provocado do mundo. Porque, Senhor, não tive a honra de conhecê-lo, mas aposto 10 por 1 que depois de 6 meses você cria utopias, e se você as cria, aposto 10 por 1 que você encarrega o Estado de realizá-las. E você, Senhora, tenho certeza de que deseja do fundo do seu coração curar todos os males da triste humanidade e que não se incomodaria de forma alguma se o Estado se prestasse apenas a isso. Mas, o infeliz como Fígaro não sabe a quem ouvir, nem para que lado se voltar. As 100.000 bocas da imprensa e da tribuna gritam-lhe ao mesmo tempo: organize o trabalho para os trabalhadores, remova o egoísmo, reprima a insolência e a tirania do capital. Faça experimentos com esterco e ovos, cubra o país com trilhos,
Irrigue as planícies, refloreste as montanhas, faça fazendas modelo, faça oficinas harmônicas, colonize a Argélia, amamente as crianças, eduque a juventude, auxilie a velhice, envie os habitantes das vilas para os campos, equilibre os lucros de todas as indústrias, empreste dinheiro sem juros para quem quiser, liberte a Itália, a Polônia e a Hungria, eleve e aperfeiçoe o cavalo de sela, estimule a arte, providencie-nos músicos e dançarinos, proíba o comércio e, ao mesmo tempo, crie uma marinha mercante, descubra a verdade e jogue uma pitada de razão em nossas cabeças. A missão do Estado é esclarecer, desenvolver, ampliar, fortalecer, espiritualizar e santificar a alma do povo. Ei, senhores, um pouco de paciência, responde o Estado com um ar lamentável. Vou tentar satisfazê-los, mas para isso preciso de alguns recursos. Preparei projetos sobre 5 ou 6 impostos totalmente novos e os mais benignos do mundo. Você verá o prazer que é pagá-los. Mas então ouve-se um grande grito. Ah, não! Ah, não! Qual seria o mérito de fazer qualquer coisa com recursos? Não valeria a pena chamar-se Estado. Longe de se preocupar com novos impostos, pedimos que retire os antigos. Exclua o imposto sobre o sal, o imposto sobre bebidas, o imposto sobre correio, a concessão, as patentes, as prestações. Em meio a esse tumulto, e depois que o país mudou de estado 2 ou 3 vezes por não ter atendido a todas essas demandas, eu quis mostrar que elas têm sido contraditórias. O que eu ousei, por Deus! Eu não poderia guardar esta infeliz observação para mim mesmo. Aqui estou para sempre desonrado diante de todos, e agora sou visto como um homem sem coração e covarde, um filósofo seco, um individualista, um burguês e, para resumir tudo, um economista da escola inglesa ou americana. Oh, perdoem-me, sublimes escritores, a quem nada pode deter, nem mesmo as próprias contradições. Estou errado, sem dúvida, e me retrato de todo o coração. Não peço nada melhor, tenha certeza, que você realmente descobriu, exterior a nós, um ser benfeitor e inesgotável, chamado Estado, que tem pão para todas as bocas, trabalho para todos os braços, capital para todas as empresas, crédito para todos os projetos, óleo para todas as feridas, alívio para todos os sofrimentos, conselhos para todas as perplexidades, soluções para todas as dúvidas, verdades para todas as mentes, distrações para todos, leite para a infância, vinho para a velhice, que supre todas as nossas necessidades, antecipa todos os nossos desejos, satisfaz todas as nossas curiosidades, corrige todos os nossos erros, todas as nossas falhas, e dispensa-nos a todos, doravante, da previsão, da prudência, do julgamento, da sagacidade, da experiência, da ordem, da economia, da temperança e da atividade. E por que eu não desejaria isso? Deus me perdoe. Quanto mais eu reflito, mais acho que a coisa é conveniente, e anseio por ter, eu também, ao meu alcance essa fonte inesgotável de riqueza e iluminação, esse remédio universal, esse tesouro sem fim, esse conselheiro infalível que vocês chamam de Estado. Peço também que me mostre, que defina para mim, e por isso proponho a criação de um prêmio para a primeira pessoa que descobrir esta fênix. Pois, afinal, serei bem lembrado que essa preciosa descoberta ainda não foi feita porque, até agora, tudo isso que se apresenta sob o nome de Estado é imediatamente derrubado pelo povo, justamente porque não atende às condições um tanto contraditórias do programa. É necessário que seja dito? Temo que estejamos, a este respeito, enganados por uma das mais bizarras ilusões que já se apoderaram da mente humana. O homem é repelido pela dor, pelo sofrimento, e, no entanto, está condenado por natureza ao sofrimento da privação se não aceitar a dor do trabalho. Ele, então, tem apenas a escolha entre esses dois males. Como evitar os dois? Ele encontrou apenas um meio até agora e nunca encontrará mais que apenas um meio: desfrutar do trabalho de outro, assegurar que a dor e a satisfação
não recaiam a cada um segundo a proporção natural, mas que toda a dor seja para um e todas as satisfações para o outro. Daí a escravidão, daí a expoliação, seja qual for a sua forma. Guerras, imposturas, violências, restrições, fraudes, etc. Abusos monstruosos, mas coerentes com o pensamento que lhes deu origem. Devemos odiar e combater os opressores. Não podemos dizer que são absurdos. A escravidão está acabando, graças ao céu, e por outro lado, essa prontidão de que estamos prontos para defender nosso bem faz com que a expoliação direta e sincera não seja fácil. Uma coisa, no entanto, permaneceu. É essa infeliz inclinação primitiva que todos os homens carregam dentro de si para dividir o complexo lote da vida em duas partes, jogando a dor para os outros e mantendo a satisfação para si. Resta saber de que nova forma essa triste tendência se manifesta. O opressor não age mais diretamente por suas próprias forças sobre o oprimido. Não, nossa consciência se tornou muito meticulosa para isso. Há ainda um tirano e uma vítima, mas entre eles há um intermediário que é o Estado, ou seja, a própria lei. O que é mais apropriado para silenciar nossos escrúpulos e o que talvez seja mais apreciado para vencer a resistência? Então, todos nós, com qualquer título, sob um pretexto ou outro, nos dirigimos ao Estado. Dizemos a ele: não acho que haja entre meus prazeres e meu trabalho uma proporção que me satisfaça. Gostaria muito, para estabelecer o equilíbrio desejado, tirar um pouco dos bens do outro. Mas isso é perigoso. Você não poderia facilitar as coisas para mim? Você não poderia me dar uma boa posição? Ou atrapalhar a indústria dos meus concorrentes? Ou até me emprestar gratuitamente o capital que você tomou de seus proprietários? Ou criar meus filhos às custas do público? Ou me conceder prêmios de incentivo? Ou garantir meu bem-estar quando eu tiver 50 anos? Assim, alcançarei meu objetivo com toda a paz de consciência, porque a própria lei terá agido por mim e terei todas as vantagens da expoliação sem ter os riscos nem o ódio. Como é certo, por um lado, que todos nós endereçamos algum pedido semelhante ao Estado, e que, por outro, está provado que o Estado não pode dar satisfação a uns sem aumentar o trabalho de outros, na espera de outra definição de Estado, creio estar autorizado a dar o minha aqui. Quem sabe se ela não vai levar o prêmio? Ei-la aqui. O Estado é a grande ficção através da qual todo mundo se esforça para viver às custas de todo mundo, porque hoje, como em outros tempos, cada um pouco mais, um pouco menos, gostaria de aproveitar o trabalho dos outros. Esse sentimento, não ousamos exibi-lo, nós o escondemos de nós mesmos. E então o que fazemos? Imaginamos um intermediário, nós nos dirigimos ao Estado, e cada classe, por sua vez, vem lhe dizer: você que pode tirar com lealdade, com honestidade, tire do público e compartilhemos. O Estado tem uma grande inclinação para seguir o conselho diabólico, porque é composto de ministros, de funcionários, enfim, de homens, que, como todos os homens, carregam o desejo em seus corações e sempre aproveitam com prontidão a oportunidade para ver aumentar sua riqueza e influência. Assim, o Estado compreendeu rapidamente a vantagem que poderia tirar do papel que o público lhe confiou. Ele será o árbitro, o mestre de todos os destinos. Ele tomará muito, portanto ficará com muito para si mesmo. Ele multiplicará o número de seus agentes, ampliará o círculo de suas atribuições. Ele acabará por assumir proporções esmagadoras. Mas o que resta destacar é a espantosa cegueira do público em tudo isso. Quando os soldados vitoriosos reduziam os derrotados à escravidão, eles foram bárbaros, mas não foram absurdos. Seu objetivo, como o nosso, era viver à custa dos outros, mas como nós, eles não falharam. O que pensar de um povo onde parece não haver nenhuma suspeita de que a pilhagem recíproca não é menos pilhagem porque é recíproca, que não é menos criminosa porque é feita legalmente e com ordem, que não acrescenta ao bem-estar público, que, pelo contrário, o reduz, pelo que custa esse caro intermediário que chamamos de Estado. E esta grande quimera, nós a colocamos, para a edificação do povo, no frontispício da Constituição. Eis as primeiras palavras do preâmbulo.
A França constituiu-se em república para chamar todos os cidadãos a um grau cada vez mais elevado de moralidade, iluminação e bem-estar. Assim, é a França, ou a abstração, que chama os franceses ou as realidades à moralidade, ao bem-estar, etc. Não é por se exceder na direção dessa bizarra ilusão que nos leva a esperar tudo de uma outra energia que não a nossa. Isso não significa que existe, à parte dos franceses, um ser virtuoso, iluminado, rico, que pode e deve derramar sobre eles seus benefícios. Devemos supor, e de certo bem gratuitamente, que entre a França e os franceses, entre a simples denominação abreviada e abstrata de todas as individualidades e essas mesmas individualidades, há relações de pai para filho, de tutor para aluno, de professor para escola. Eu sei que às vezes se diz metaforicamente, o país é uma mãe terna, mas para pegar a proposta constitucional em flagrante delito de inanidade, basta mostrar que ela pode ser invertida não só sem inconvenientes, mas até com vantagem. A precisão sofreria se o preâmbulo dissesse: os franceses constituíram-se em república para chamar a França a um grau cada vez mais alto de moralidade, iluminação e bem-estar? Agora, qual é o valor de um axioma onde o sujeito e o atributo podem ser trocados sem inconveniente? Todo mundo entende quando se diz: a mãe amamentará o filho, mas seria ridículo dizer: o filho amamentará a mãe. Os americanos tiveram outra ideia das relações dos cidadãos com o Estado, quando colocaram no topo da sua Constituição estas simples palavras: nós, o povo dos Estados Unidos, para formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e assegurar as bênçãos da liberdade para nós e para nossos descendentes, promulgamos etc. Aqui não há criação quimérica, nenhuma abstração da qual os cidadãos exigem tudo. Eles não esperam nada além de si mesmos e de sua própria energia. Se me é permitido criticar as primeiras palavras da nossa Constituição, é porque não se trata, como se poderia pensar, de pura sutileza metafísica. Afirmo que essa personificação do Estado foi no passado e será no futuro uma fonte fértil de calamidades e revoluções. Aqui está o público de um lado, o Estado do outro, considerados como dois seres distintos, este último obrigado a conceder ao primeiro, tendo o primeiro o direito de reivindicar do segundo a torrente da felicidade humana. O que deve acontecer? De fato, o Estado não é maneta e não pode sê-lo. Ele tem duas mãos, uma para receber e outra para dar, ou seja, a mão firme e a mão macia. A atividade da segunda está necessariamente subordinada à atividade da primeira. A rigor, o Estado pode receber e não devolver. Isso é observado e explicado pela natureza porosa e absorvente de suas mãos, que sempre retém parte, e às vezes a totalidade, do que elas tocam. Mas o que nunca foi visto, o que nunca será visto e nem pode ser concebido, é que o Estado devolva ao público mais do que dele tirou. É então muito louco que tenhamos à sua volta a atitude humilde de mendigos. É radicalmente impossível para ele conferir uma vantagem particular a alguns dos indivíduos que constituem a comunidade sem infligir um dano maior à comunidade como um todo. Ele é então manifestamente colocado por nossas demandas em um círculo vicioso. Se recusa o bem que lhe é exigido, é acusado de impotência, de má vontade, de incapacidade. Se ele tenta realizá-lo, ele é reduzido a bater nas pessoas com impostos redobrados, a fazer mais mal que bem, e a atrair, por outro lado, o descontentamento geral. Assim, no público há esperanças, no governo duas promessas: muitos benefícios e nenhum imposto. Esperanças e promessas que, sendo contraditórias, nunca se realizam. Não é esta a causa de todas as nossas revoluções? Pois entre o Estado, que esbanja promessas impossíveis, e o público que concebe esperanças irrealizáveis, surgem duas classes de homens: os ambiciosos e os utópicos. Seus papéis são inteiramente mapeados pela situação. Basta que esses bajuladores da popularidade gritem ao povo: o poder te engana. Se estivéssemos no lugar dele,
Nós o cobriríamos de bênçãos e o livraríamos de impostos. E o povo acredita, e o povo tem esperança, e o povo faz uma revolução. Assim que seus amigos tomam conta das questões, eles são convocados a executá-las. Dê-me então trabalho, pão, assistência, crédito, instrução, colônias, diz o povo, e no entanto, conforme suas promessas, livre-me das garras do fisco. O Estado Novo não é menos embaraçoso que o antigo, pois de fato pode-se prometer o impossível, mas não cumprir. Ele busca ganhar tempo, precisa amadurecer seus vastos projetos. Primeiro, ele faz algumas tentativas tímidas. Por um lado, estende um pouco a educação primária. Por outro, modifica ligeiramente o imposto sobre bebidas. Mas a contradição está sempre à sua frente. Se ele quiser ser filantropo, é obrigado a permanecer como cobrador de impostos. E se renuncia à tributação, deve renunciar também à filantropia. Essas duas promessas previnem sempre e necessariamente uma à outra. Usar o crédito, ou seja, devorar o futuro, é de fato um meio atual de reconciliá-los. Tentamos fazer um pouco de bem no presente às custas de muito mal no futuro. Mas esse processo evoca o espectro da falência que persegue o crédito. Então o que fazer? Então o novo Estado toma sua parte com bravura, une forças para se manter, sufoca a opinião, recorre ao arbítrio, ridiculariza suas velhas máximas, declara que só se pode administrar com a condição de ser impopular. Em suma, ele se proclama governamental. E é aí que outros bajuladores da popularidade o esperam. Eles exploram a mesma ilusão, percorrem o mesmo caminho, alcançam o mesmo sucesso e logo afundarão no mesmo abismo. Assim chegamos em fevereiro. Nessa época, a ilusão que é o tema deste artigo penetrou mais do que nunca nas ideias do povo com as doutrinas socialistas. Mais do que nunca, esperava que o Estado, sob a forma republicana, abrisse amplamente a fonte de benefícios e fechasse a de impostos. Fui enganado muitas vezes, dizia o povo, mas eu mesmo me vigiarei para que eu não seja enganado novamente. O que o governo provisório poderia fazer? O que sempre fazemos em tais circunstâncias, prometer e ganhar tempo. Ele não deixou de fazer isso, e para dar mais solenidade às suas promessas, ele as fixou em decretos. Aumento do bem-estar, redução do trabalho, alívio, crédito, educação gratuita, colônias agrícolas, clareiras e, ao mesmo tempo, redução do imposto sobre sal, bebidas, correio, carnes, tudo será concedido, assim que a Assembleia Nacional vier. A Assembleia Nacional veio e, como não se pode realizar duas contradições, sua triste tarefa, limitou-se a retirar, com a maior delicadeza possível, um após o outro, todos os decretos do governo provisório. No entanto, para não tornar a decepção muito cruel, foi necessário ceder um pouco. Alguns compromissos foram mantidos, outros receberam um pequeníssimo início de execução. A atual administração também está se esforçando para imaginar novos impostos. Agora me levo a pensar daqui a alguns meses e me pergunto com tristeza na alma o que acontecerá quando os agentes da nova criação vierem ao nosso campo para cobrar os novos impostos sobre herança, sobre renda, sobre os lucros do setor agrícola. Que o céu contradiga meus pressentimentos, mas ainda vejo um papel a desempenhar para os bajuladores da popularidade. Leia o último manifesto dos montanheses, aquele que eles publicaram sobre a eleição presidencial. É um pouco longo, mas, enfim, pode ser resumido em duas palavras. O Estado deve dar muito ao cidadão e tirar pouco dele. É sempre a mesma tática, ou, se preferir, o mesmo erro. O Estado deve instrução e educação gratuitas a todos os cidadãos. Ele deve uma educação geral e profissional adequada, tanto quanto possível, às necessidades, vocações e capacidades de cada cidadão. Ele deve ensinar-lhe seus deveres para com Deus, para com os homens e para consigo mesmos, desenvolver os seus sentimentos, as suas aptidões e as suas faculdades, enfim, dar-lhe a ciência de seu trabalho, a compreensão de seus interesses e o conhecimento de seus direitos. Ele deve tornar acessível a todos as letras e artes, o
o patrimônio do pensamento, os tesouros da mente, todos os prazeres intelectuais que elevam e fortificam a alma. Ele deve reparar todo acidente, incêndio, inundação, etc. Este etc. diz mais do que aparenta, sofrido por um cidadão. Ele deve intervir nas relações do capital com o trabalho e tornar-se o regulador do crédito. Ele deve, para a agricultura, estímulos sérios e proteção eficaz. Ele deve recomprar as ferrovias, os canais, as minas e, sem dúvida, também administrá-los com essa capacidade industrial que o caracteriza. Ele deve estimular iniciativas generosas, encorajá-las e ajudá-las com todos os recursos capazes de fazê-las triunfar. Regulador do crédito, financiará amplamente as associações industriais e agrícolas para garantir o seu sucesso. O Estado deve tudo isso sem prejuízo ao serviço que ele já lida hoje. E, por exemplo, deve sempre manter uma atitude ameaçadora em relação a estrangeiros, porque dizem os signatários do programa, presos por esta santa solidariedade e pelos precedentes da França republicana, levamos nossos desejos e nossas esperanças para além das barreiras que o despotismo ergue entre as nações. O direito que queremos para nós, queremos para todos os oprimidos pelo jugo da tirania. Queremos que nosso glorioso exército ainda seja, se necessário, o exército da liberdade. Você vê que a mão macia do Estado, essa boa mão que dá e que espalha, estará muito ocupada sob o governo dos montanheses. Você acredita que também será assim com a mão firme, com aquela mão que penetra e retira dos nossos bolsos? Não se engane. Os bajuladores da popularidade não conheceriam seu ofício se não tivessem a arte de, mostrando a mão macia, esconder a mão firme. Seu reinado será certamente o jubileu do contribuinte. É o supérfluo, dizem eles, e não o necessário ao que o imposto deve se ater. Não será um bom momento quando, para nos encher de benefícios, o fisco se contentar em reduzir o nosso supérfluo? Isso não é tudo. Os montanheses aspiram que o imposto perca seu caráter opressivo e não seja mais que um ato de fraternidade. Bondade celestial. Eu sabia muito bem que está na moda incluir a fraternidade em todos os cantos, mas não fazia ideia de que isso poderia ser colocado no boletim do coletor de impostos. Chegando aos detalhes, os signatários do programa dizem: queremos a abolição imediata dos impostos sobre bens de primeira necessidade, como sal, bebidas, etc. A reforma do imposto sobre propriedade, das concessões, das patentes. Justiça gratuita, ou seja, simplificação de formas e redução de custos. Isso provavelmente tem a ver com o carimbo. Assim, impostos sobre propriedade, concessões, patentes, selos, impostos sobre sal, bebidas, correio, tudo se vai. Esses senhores descobriram o segredo de dar uma atividade ardente à mão macia do Estado, por enquanto paralisa sua mão firme. Bem, pergunto ao leitor imparcial, não seria isso infantilidade e, ainda mais, infantilidade perigosa? Como poderia o povo não fazer revolução atrás de revolução, uma vez que tenha se decidido não parar até realizar esta contradição? Não dê nada ao Estado e receba muito dele. Você acredita que, se os montanheses chegassem ao poder, não seriam vítimas dos meios que usaram para tomá-lo? Cidadãos, em todos os momentos, dois sistemas políticos estiveram presentes, e ambos podem ser sustentados por boas razões. Segundo um deles, o Estado deve fazer muito, mas também deve levar muito. Segundo o outro, sua dupla ação deve ser pouco sentida. Entre estes dois sistemas, é necessário escolher. Mas quanto ao terceiro sistema, participando dos outros dois, e que consiste em exigir tudo do Estado sem lhe dar nada, é quimérico, absurdo, pueril, contraditório, perigoso. Aqueles que o propõem, para dar-se o prazer de acusar todos os governos de impotência e assim expô-los a seus golpes, esses bajulam e enganam vocês, ou ao menos enganam a eles próprios. Quanto a nós, pensamos que o Estado não é ou não deve ser outra coisa além da força comum instituída, não para ser um instrumento de opressão e pilhagem recíproca entre todos os cidadãos, mas, pelo contrário, para garantir a cada um o seu,
e fazer reinar a justiça e a segurança.